Introdução, parte 7. Através de todos os tempos, o homem acreditou em um poder invisível, por meio do qual e pelo qual todas as coisas foram criadas e continuamente recriadas. Podemos chamá-lo de Deus, ou podemos pensar nele como a essência ou espírito que permeia todas as coisas, mas em ambos os casos o efeito e a realidade é a mesma. No que diz respeito ao indivíduo, o objetivo, o físico, o visível, é o pessoal, o que pode ser reconhecido pelos sentidos. Consiste em corpo, cérebro e nervos. O subjetivo é o espiritual, o invisível, o impessoal. O pessoal é consciente porque é uma entidade pessoal. O impessoal, sendo o mesmo em tipo e qualidade que todos os outros seres, não é consciente de si mesmo e, portanto, foi denominado subconsciente. O pessoal, ou consciente, tem o poder de vontade e escolha e pode, portanto, exercer discernimento na seleção dos métodos pelos quais solucionar as dificuldades. O impessoal, ou espiritual, sendo uma parte ou um com a fonte e origem de todo o poder, não pode necessariamente exercer tal escolha, mas, ao contrário, tem recursos infinitos ao seu dispor. Ela pode produzir resultados por meio de métodos a respeito dos quais a mente humana ou individual não pode ter uma concepção possível. Você verá, portanto, que é seu privilégio depender da vontade humana com todas as suas limitações e equívocos, ou pode utilizar as potencialidades do infinito, fazendo uso da mente subconsciente. Aqui, então, está a explicação científica do maravilhoso poder que foi colocado sob seu controle, se você apenas o compreender, apreciar e reconhecer. Um método de utilizar conscientemente esse poder onipotente é descrito na parte 7 desta obra. Parte 7. Visualização é o processo de executar imagens mentais, fazer projeções, e a imagem é o molde ou modelo que servirá como um padrão a partir do qual seu futuro surgirá. 2. Torne o padrão projetado em sua mente em algo claro e bonito. Não tenha medo. Faça ser grandioso. Lembre-se de que nenhuma limitação pode ser imposta a você por ninguém além de você mesmo. Você não está limitado por questões de custo ou de recursos materiais. Recorra ao infinito para seu suprimento, construa-o em sua imaginação, terá que estar lá antes que apareça em qualquer outro lugar. 3. Torne a imagem clara e exata, fixe-a firmemente na mente e você gradual e constantemente trará a coisa para mais perto de si mesmo. Você pode ser o que você deseja ser. 4. Este é outro fator psicológico bem conhecido, mas infelizmente, ler sobre ele não trará nenhum resultado que você possa ter em mente, nem mesmo o ajudará a formar a imagem mental, muito menos a trazê-la à manifestação. Falo sobre o trabalho necessário, labor, árduo trabalho mental, o tipo de esforço que tão poucos estão dispostos a fazer de verdade. 5. O primeiro passo é a idealização. Este também é o passo mais importante, porque é o plano sobre o qual você vai construir seus desejos. Deve ser sólido, deve ser permanente. O arquiteto, ao planejar um prédio de 30 andares, tem todas as linhas e detalhes retratados com antecedência. O engenheiro, quando atravessa um abismo criando uma ponte, primeiro verifica os requisitos de resistência de 1 milhão de peças separadas. 6. Eles veem o fim antes que um único passo seja dado, então você deve imaginar em sua mente o que deseja desde já. Você está plantando uma semente, mas antes de semear, você quer saber qual será a colheita. Isso é idealização. Se você não tiver certeza, volte para a cadeira diariamente até que a imagem fique nítida, ela se desdobrará gradualmente. Primeiro, o plano geral ficará obscuro, mas tomará alguma forma, o esboço tomará forma dia após dia, depois os detalhes virão, e você gradualmente desenvolverá o poder pelo qual será capaz de formular planos que eventualmente se materializaram no mundo objetivo, projeções tangíveis. Você saberá o que o futuro reserva para você. 7. Em seguida, vem o processo de visualização. Você deve ver a imagem cada vez mais completa, ver os detalhes e, à medida que os detalhes começam a se desdobrar, os caminhos e meios de trazer-los à manifestação se desenvolveram. Uma coisa levará à outra. O pensamento levará à ação, a ação desenvolverá métodos, métodos desenvolveram amigos e os amigos criaram circunstâncias e, finalmente, o terceiro passo, ou, a materialização, terá sido realizada.
8. Todos nós reconhecemos que o universo deve ter sido pensado em uma forma antes de se tornar um fato material. E se estivermos dispostos a seguir as linhas do grande arquiteto do universo, encontraremos nossos pensamentos tomando forma, assim como o universo tomou forma concreta. É a mesma mente operando através do indivíduo. Não há diferença em tipo ou qualidade, a única diferença é de grau. 9. O arquiteto visualiza seu prédio, ele o vê como deseja que seja. O seu pensamento torna-se um molde plástico do qual acabará por emergir o edifício, alto ou baixo, bonito ou simples. A sua visão toma forma no papel e eventualmente o material necessário é aproveitado e o edifício fica completo. 10. O inventor visualiza sua ideia exatamente da mesma maneira, por exemplo. Nikola Tesla, um dos maiores inventores de todos os tempos, o homem que trouxe as realidades mais surpreendentes, sempre visualizava suas invenções antes de tentar elaborá-las. Ele não se apressou em incorporá-las na forma e depois gastar seu tempo corrigindo os defeitos. Tendo primeiro construído a ideia em sua imaginação, ele a manteve ali como uma imagem mental, a ser reconstruída e aprimorada por seu pensamento. Desta forma, ele escreve: estou habilitado a desenvolver e aperfeiçoar rapidamente uma concepção sem tocar em nada. Quando chego ao ponto de incorporar na invenção todas as melhorias possíveis em que posso pensar e não vejo falha em parte alguma, concretizei o produto que vislumbrei em meu cérebro. Invariavelmente, meu projeto funciona como pensei que deveria. Em 20 anos, não houve uma única exceção. 11. Se você puder seguir essas instruções conscienciosamente, desenvolverá a fé, o tipo de fé que é a substância das coisas que se esperam, a evidência das coisas que não se veem. Você desenvolverá a confiança, o tipo de confiança que leva à perseverança e à coragem. Você irá desenvolver o poder de concentração que lhe permitirá excluir todos os pensamentos, exceto aqueles que estão associados ao seu propósito. 12. A lei é que o pensamento se manifestará ganhando forma, e apenas quem consegue ser o pensador divino de seus próprios pensamentos pode tomar o lugar de um mestre e falar com autoridade. 13. Clareza e precisão são obtidas apenas por repetir a imagem na mente. Cada ação repetida torna a imagem mais clara e precisa do que a anterior. Na mesma proporção da clareza e da precisão da imagem é que será manifestada a forma externa. Você deve construir a imagem com firmeza e segurança em seu mundo mental, o mundo interno, antes que ele possa tomar forma no mundo externo. Você não pode construir nada de valor, mesmo no mundo mental, a menos que tenha o material adequado à disposição. Quando você tiver o material, poderá construir o que quiser, mas certifique-se do seu material. Você não pode fazer um tecido de má qualidade e esperar uma boa utilidade para ele. 14. Este material de qualidade é apresentado por milhões de trabalhadores mentais silenciosos e modelado na forma da imagem que você tem em mente. 15. Pense nisso. Você tem milhões desses trabalhadores mentais prontos e em uso ativo. Eles são chamados de células cerebrais. Além disso, há outra força de reserva de pelo menos igual número, pronto para ser acionado à menor necessidade. Seu poder de pensar, então, é quase ilimitado, e isso significa que seu poder de criar o tipo de material necessário para construir para si mesmo qualquer tipo de ambiente que você deseja é praticamente ilimitado. 16. Além desses milhões de trabalhadores mentais, você tem bilhões de trabalhadores mentais no corpo, cada um dos quais é dotado de inteligência suficiente para compreender e agir de acordo com qualquer mensagem ou sugestão dada. Essas células estão todas ocupadas criando e recriando o corpo, mas, além disso, são dotadas de atividade psíquica pela qual podem atrair para si a substância necessária para um desenvolvimento perfeito. 17. Fazem isso pela mesma lei e da mesma maneira que toda forma de vida atrai para si o material necessário para o crescimento. O carvalho, a rosa, o lírio, todos requerem certos materiais para a expressão perfeita e eles a garantem por demanda silenciosa, a lei da atração, a forma mais certa para você garantir o que necessita para seu desenvolvimento mais completo. 18. Projete a imagem mental. Deixe-a clara, distinta, perfeita. Mantenha-a lá com firmeza. As formas e meios irão se desenvolver. A oferta acompanhará a demanda. Você será levado a fazer a coisa certa na hora certa e da maneira certa.
O desejo sincero trará uma expectativa confiante e esta, por sua vez, deve ser reforçada pela demanda firme. Esses três não podem deixar de trazer a realização, porque o desejo sério é o sentimento, a expectativa confiante é o pensamento e a demanda firme é vontade e, como vimos, o sentimento dá vitalidade ao pensamento e a vontade o mantém firmemente até que a lei do crescimento traga a manifestação. 19 Não é maravilhoso que o homem tenha um poder tão imenso dentro de si, possuindo essas tais faculdades transcendentais a respeito das quais ele não tinha concepção. Não é estranho que sempre tenhamos sido ensinados a buscar força e poder fora. Fomos ensinados a olhar para todos os lados, exceto para dentro, e sempre que esse poder se manifestou em nossas vidas, nos disseram que era algo sobrenatural. 20 Muitos aqui compreenderam esse maravilhoso poder e fazem esforços sérios e conscienciosos para obter saúde, poder e outras condições, e mesmo assim parecem falhar. Eles não parecem ser capazes de colocar a lei em operação. A dificuldade em quase todos os casos é que eles estão lidando com fatores externos. Eles querem dinheiro, poder, saúde e abundância, mas não conseguem perceber que essas coisas são consequências, e só podem vir quando a causa é encontrada. 21 Aqueles que dão atenção ao mundo sem procurar apenas averiguar a verdade, buscam apenas sabedoria e logo descobrem que esta sabedoria se revela a fonte de todo poder. Ela se manifesta em pensamento e propósito e cria as condições externas desejadas. Esta verdade encontra expressão em nobreza de propósito e ações corajosas. 22 Crie apenas ideais, não dê atenção às condições externas, torne o mundo interior belo e opulento e o mundo exterior expressará e manifestará a condição que você tem dentro de si. Você perceberá seu poder de criar ideais e esses ideais serão projetados no mundo dos efeitos. 23 Por exemplo, um homem está em dívida. Ele está continuamente pensando sobre essa dívida, concentrando-se nela, e como os pensamentos são causas, o resultado é que ele não apenas torna a dívida mais próxima de si, mas na verdade cria ainda mais dívidas. Ele está colocando a grande lei da atração em operação com o resultado usual e inevitável: a perda leva a uma perda ainda maior. 24 Qual, então, é o princípio correto? Concentre-se nas coisas que deseja, não nas coisas que não deseja. Pense em abundância, idealizar os métodos e planos para colocar em operação a lei da abundância. Visualize a condição que a lei da abundância cria, isso resultará em manifestação. 25 Se a lei opera perfeitamente para trazer pobreza, carência e toda forma de limitação para aqueles que estão continuamente alimentando pensamentos de carência e medo, ela operará com a mesma certeza para criar condições de abundância e opulência para aqueles que nutrem pensamentos de coragem e poder. 26 Este é um problema difícil para muitos. Estamos muito ansiosos. Nós manifestamos ansiedade, medo e angústia. Queremos fazer algo, nós queremos ajudar. Somos como uma criança que acaba de plantar uma semente e a cada 15 minutos vai remexendo a terra para ver se ela está crescendo. É claro que, sob tais circunstâncias, a semente nunca germinará e, ainda assim, é exatamente o que muitos de nós fazemos no mundo mental. 27 Devemos plantar a semente e deixá-la intacta. Isso não significa que devemos sentar e não fazer nada, de maneira nenhuma. Faremos mais e melhor trabalho do que nunca, novos canais serão fornecidos constantemente, novas portas se abrirão. Tudo o que é necessário é ter uma mente aberta, estar pronto para agir quando chegar a hora. Força do pensamento é o meio mais poderoso de obter conhecimento e, se concentrada em qualquer assunto, resolverá o problema. Nada está além do poder da compreensão humana, mas para dominar a força do pensamento e fazê-la cumprir suas ordens, é necessário trabalhar. 29 Lembre-se de que o pensamento é o fogo que cria o vapor que gira a roda da fortuna, da qual dependem suas experiências. 30 Faça a si mesmo algumas perguntas e espere com reverência a resposta. Você consegue se afirmar ou segue a maioria? Lembre-se de que as maiorias são sempre lideradas, elas nunca lideram. Foi a maioria que lutou, com unhas e dentes, contra a máquina a vapor, contra a máquina de tecido mecânico e todos os outros avanços ou melhorias já sugeridas na história da humanidade.
31 Para o exercício desta semana, visualize seu amigo, veja-o exatamente como você o viu pela última vez, veja o ambiente, os móveis, lembre-se da conversa, agora veja seu rosto, veja-o distintamente, agora converse com ele sobre algum assunto de interesse mútuo, veja sua expressão mudar, observe-o sorrir. Você pode fazer isso. Tudo bem, você pode, então desperte seu interesse, conte-lhe uma história de aventura, veja seus olhos brilharem com o espírito de diversão ou emoção. Você pode fazer tudo isso. Se sim, sua imaginação é boa, você está fazendo um excelente progresso. Parte 7, Perguntas de estudo com resposta 0. 61 O que é visualização? É o processo de fazer imagens mentais. 62 Qual é o resultado desse método de pensamento? Mantendo a imagem ou quadro em mente, podemos gradualmente e certamente trazer a coisa para mais perto de nós. Podemos ser o que quisermos ser e ter o que quisermos. 63 O que é idealização? É um processo de visualizar ou idealizar os planos que eventualmente se materializaram em nosso mundo objetivo. 64 Porque a clareza e a precisão são necessárias. Porque ver com exatidão e foco cria um sentimento, e sentir é o que cria a existência. Primeiramente a existência mental, depois a emocional, depois as possibilidades ilimitadas de realização. 65 Como a perfeita visualização é obtida? Cada ação repetida torna a imagem mais precisa do que a anterior. 66 Como garantir o material para a construção de sua imagem mental? Por meio de milhões de trabalhadores mentais. São chamados de células cerebrais. 67 Como estão garantidas as condições necessárias para concretizar o seu ideal no mundo objetivo? Pela lei da atração, a lei natural pela qual todas as condições e experiências são produzidas. 68 Quais são as 3 etapas necessárias para que esta lei entre em vigor? Desejo ardente, expectativa confiante, demanda firme. 69 Porque muitos falham, mesmo se esforçando? Porque eles se concentram em perdas, doenças e desastres. A lei continua funcionando perfeitamente, mas as coisas que eles temem, e onde mais fixam-se, estão vindo para eles. 70 Qual é a alternativa? Concentre-se apenas nos ideais que você deseja ver manifestados em sua vida. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like e ative o sininho, e até o próximo exercício.